interessantes para o estudo nosso, essa atendimento fraterno do projeto Manuel Flamengo de Miranda, uma obra maravilhosa. E recentemente, esse atendimento fraterno, acolhimento fraterno na casa espírita, que já é uma obra que engloba mais, que a gente sabe que toda a estrutura da casa está envolvida, não é só aquele momento da conversa, né? E esse atendimento fraterno, são aquele lá, pessoas que realizam atendimento fraterno há 30, 40 anos, já tem uma grande experiência. Então são livros que quem está fazendo atendimento fraterno deve ler. Ajuda, né? Ajuda muito. Então a gente já começa a ver que nós precisamos estudar. Criar o hábito do estudo, criar a hora para o estudo. Pegar uma obra dessa e até no grupo mesmo do dia ali, discutir uma questãozinha, uma perguntinha, uma coisa para a gente ir vendo como é que nós estamos em relação ao trabalho, o que é que a gente precisa melhorar. Então são 3 obras assim extraordinárias para atendimento fraterno. Todos são do Manuel Flamengo? Não, só essa de casa. Sim, mas esse atendimento fraterno na casa espírita, de quem é? Esse atendimento fraterno no centro espírita. É um grupo. Sim, mas de onde é? Essa você Então esse do Manuel Flamengo de Miranda é do Divaldo. É do Divaldo. Agora esse aqui não, esse aqui é de uma moça de Brasília, que ela dava febre. A do meio, do Não, da Não, esse do meio, esse livro do meio, ele é muito interessante. porque são casos, né? São casos. Pois é, interessante. Não, e ele é muito interessante porque ele tem uma abordagem que trata de questões de saúde, esse do meio, aonde um médico orienta o trabalho dos atendentes. Para pessoas. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Não, ele vai falar sobre a questão da pessoa que chega num processo muito similar ao mediúnico, para você distinguir coisas dessa natureza, entendeu? Então ele é um livro muito bom nesse sentido. Esse que é do Ele Divaldo. fala. Na foto da frente, a Adriana tirou a foto, Adriana tirou a foto. Esse aqui, Divaldo fala sobre atendimento fraterno e responde perguntas. Esse entendeu? É esse mesmo. Esse aí. É esse, só que ele está com uma capa diferente. Esse aqui é o lançamento. Esse Olha aqui, esse aqui. Esse é outro. E ele tem muita informação porque ele não trata só do trabalho do espírito. Ele fala do acolhimento da casa espírita como um todo, das palestras, né, do atendimento, de todo o acolhimento desde que a pessoa chega na casa espírita. Entendeu? E esse aqui é o mais caro. Que aquele nome, Manuel Flamengo de Miranda, é o nome de um grupo criado na Mansão do Caminho, no centro espírita lá, de Divaldo, para fazer atendimento de estudo pesquisa na área da mediunidade e também na É um projeto, né? Não é a especificidade do Manuel Flamengo de Miranda. Não, O Manuel Flamengo não tem nada a ver com o negócio do atendimento fraterno. é um projeto. Não trabalhava com associação. Obrigada. Mas são livros que vão ajudar muito no atendimento fraterno. Entendeu? Então, essa pergunta nos chegou, né? Para ser atendente, o trabalhador necessita de quais recursos? Aqui nós vamos trazer uma abordagem que nós buscamos nessas 3 obras. Divaldo fala, em princípio, da boa moral, né? É imprescindível. Não santos, não existem santos para os pés fincados na terra, né? Não precisa ser santo, mas nós temos que ter uma vida equilibrada diante da sociedade. Porque, de repente, se eu não me posiciono com respeito por mim próprio, pelo outro, por aí afora, e senta diante de mim alguém para ser atendido e olha para mim e diz, vou me abrir com essa pessoa. Né? Você é você. Ou então, essa pessoa nos ouve e depois nos encontra numa situação de assim, rapaz, eu estava até dando crédito. E se eu chamar a atenção pelo seguinte, sim. Que a gente também, assim, eu escutei bastante, até mesmo com os padres, as pessoas quando isso confessam, vou confessar com esse padre, que estava lá, bebendo, justamente. Então, perde totalmente. Um dia desses eu chamei um companheiro para conversar, porque assim, ele está se propondo ao trabalho na casa espírita,
ele está estudando, ele está começando a se envolver verdadeiramente com o trabalho, mas ele tem um lado muito assim, de humor, um tanto... Irritadíssimo. Então o que ele faz? Ele faz uma palestra belíssima. E um dia desses, como eu tenho deputado no meu Facebook, ele colocou um negócio que eu olhei e disse, meu Deus. E aí eu procurei um momento para conversar com ele. E eu disse para ele, ó, não me leva mal, que eu vou te dizer. Você está se propondo um trabalho no bem, você está trabalhando, está sendo convidado para fazer tarefa nas casas e tudo mais. Maravilhoso. Você faz uma palestra, a pessoa sai de lá, poxa, aquele cara me deu uma informação tão boa, né? Começa a te ver de uma outra forma. Aí vai, eu vou chamar ele aqui pro meu Facebook, vai adicionar. E aí uma hora tu joga um negócio daquele, a pessoa olha e diz assim, meu Deus, essa pessoa, né? Pronto. Não é que a gente vai esconder a alma, mas a gente precisa se disciplinar, se policiar com relação a essas questões. Aí ele disse, poxa, eu não tinha me dado conta disso não, foi excelente a mim. E um dia desse ele disse assim, olha, mas foi tão bom que hoje, eu fazia aquilo, achava tão... Hoje quando eu vejo alguém que pode para mim, não, isso aqui eu vou participar não. Não, isso aqui eu já estou seletivo. Então é isso que a gente precisa começar a se disciplinar. Né? Porque às vezes a gente acha que boa moral é exceção. Não, não é não. São pequenas coisas que a gente começa a observar que não vai, porque queira ou não queira, nós vamos nos tornando referência para as pessoas. E às vezes no atendimento desse aí você vai se melhorando, né? Porque você vai tentar melhorar cada vez mais, deixar suas irritações, procurar ser mais compreensível. Mas você está falando, você está ouvindo, né? Aí você diz assim, não, eu vou fazer um atendimento, então eu tenho que ter uma postura mais, né? Aí você está se melhorando. Muitas vezes a gente está fazendo uma melhorou. Coisa, mas, meu Deus, eu estou dizendo isso para essa pessoa, não estou conseguindo viver isso, né? Então nós vamos sendo chamados a ir modificando o nosso pensamento. A capacidade de ouvir e dialogar. Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir, Joana diz, ouvir com o coração. A capacidade de ouvir e dialogar não é a gente falar, é a gente ouvir mesmo. A gente ter a capacidade de calar e deixar o outro falar. E falar na hora certa, no momento exato em que a gente precisa falar. Porque às vezes a gente se preocupa, a pessoa começa a dizer, a gente já quer dar a solução. Não espera nem a pessoa terminar. Você, não, mas não era isso que eu queria dizer. Ah, desculpa, porque eu penso, não tem que pensar nada. Nós vamos ouvir. E no atendimento fraterno, você não pode dizer nada para a pessoa se você não ouvir primeiro o que a pessoa traz. O que ela tem para dizer. É a mesma coisa de uma doutrinação, uma reunião de obsessão. Você tem que ouvir o espírito primeiro, o que ele está sentindo, qual é a revolta dele, para você saber qual é o ponto que você entra com a sua fala. Então, no atendimento fraterno, nós temos que ter essa capacidade de ouvir as pessoas. E isso a gente vai, aos poucos, educando. Quando a gente percebe que a gente está falando muito, eu tenho que me disciplinar nisso aqui, porque se a gente não consegue disciplinar na vida, como é que a gente vai disciplinar naqueles pequenos minutos, né? Então, ouvir e saber o momento certo de colocar a nossa fala. Não ser preconceituoso. Se eu tenho preconceito de raça, de religião, de gênero, seja lá do que for, eu não estou bem colocado no trabalho. É isso? Porque vai falar muito alto do meu lado preconceituoso. Pode entrar, gente. Só interrompendo aqui, 2 colegas da Unidade Paraíba que estão chegando. Eles tiveram dificuldade de localizar, mas já estão aqui conosco. Quiser vir para cá? Se quiser vir para cá, pode vir. Quer passar para cá? Dá para cá? Melhor passar? Deixa eu fechar aqui. Então, quem é preconceituoso, com certeza vai deixar falar mais alto o preconceito. E aí vai deixar de ajudar. A gente tem que aprender a respeitar o outro
seja qual for a situação que eles se A encontram. senhora acabou de ver a filmagem. Nosso papel é auxiliar. Não interessa a quem. É só do Espírito. Eu queria interromper na sua sequência. Eu estava me lembrando, talvez por uma questão de história de vida que a gente vê em outras procedimentos de religiosidade, né? Mas a gente tem percebido, inclusive aflora muito bem esse diálogo fraterno. Segmento pregado fraterno. Por exemplo, a gente ainda tem essa mania que a gente traz de outra religião. Eu observo muito isso, às vezes a gente em determinadas casas, em vez de dar uma linda vida aberta, como se aquilo ali fosse alguma coisa. A gente sabe que é mera peça decorativa, né? Certo. A gente tem essa mania também de atendimento fraterno com o evangelho. Então mesmo, eu falei, e aí? Como se aquele problema de entregar o evangelho vai resolver o problema da pessoa todinha. Como se fosse uma cruz que fosse afastar, um amuleto fosse afastar todo o problema que você tem na sua casa. Ou seja, a gente continua cultuando aquela cultura que a gente tem, alimentando aquela cultura de que eu vou buscar no centro espírita aquilo que eu não tenho e vou deixar aquilo que eu não quero. Observe, e nós somos responsáveis por isso. Nós dirigentes somos responsáveis por isso. É interessantíssimo, Marcelo, porque tem atendimento fraterno pessoas de outras religiões. De outras religiões. Eu já atendi pessoas que dizem assim, olha, eu sou católico, eu estou vindo porque eu tenho um problema de saúde dessa daquela natureza, já rodei, o médico me disse, procura um centro espírita. Já fui encaminhada até pelo médico. Então ela não vai ficar satisfeita de você dizer, leia o evangelho, toma o evangelho do espiritismo. Então a gente tem que ficar atento a isso. Veja na sua Bíblia, você gosta de ler, para a pessoa, direcionar a pessoa de acordo com a sua. Que depois, se ela pensar, nós vamos até falar sobre isso daqui na frente, pensar em conhecer a doutrina espírita, aí sim. Né? Mas o nosso momento ali é ajudar a pessoa naquela necessidade que ela traz. E nós vamos receber pessoas descrentes, nós vamos receber pessoas que dificilmente a gente vai receber espírita. Raramente. Mas nós vamos ter a oportunidade de receber sim. E ser indulgente. Ser indulgente. Isso, André Luiz disse que a gente deveria ler o capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espírito, somente nós os espíritas, né? Porque a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios. Nós não vamos nos preocupar com seja lá o que for que a pessoa venha nos dizer. Vai chegar alguém que vai falar comigo na boca. E eu não vou julgar essa pessoa por isso. Vai chegar alguém que vai dizer que tem ódio do pai, que tem ódio da mãe, que fez isso, que fez aquilo. Porque as pessoas vêm falar daquilo que tem necessidade. E nós não vamos poder, de maneira nenhuma, nos preocupar com esses maus atos dele e dizer, uma pessoa dessa não vou ajudar. De maneira nenhuma. Então, nós não vamos fazer observações chocantes, o Evangelho nos orienta. Não vamos ter censura nos lábios, apenas conselhos. Conselhos. Então, a indulgência é um ponto que não pode faltar em nós. Daí, vamos estudar capítulo 10. Vamos estudar sobre a indulgência, para a gente saber o que é essa indulgência, como é que a gente pode utilizar no nosso trabalho de atendimento fraterno. Uma época dessas, nós recebemos em nossa casa um caso extremamente interessante, assim, no sentido do que eu vou colocar. Um jovem tirou a vida de outro numa briga de gangue. E o que morreu estava se manifestando através dele. E ele chegou no centro espírita desesperado. Ele e a turma da gangue dele. Desesperado porque o cara estava nele, eu matei ele está aqui em mim todo tempo. Agora você veja bem. Que situação difícil, porque a primeira coisa que ele não acatou foi de maneira nenhuma perdoar e muito menos orar por ele. Olha, eu vou orar por ele, esse cara queria matar, eu tirei a vida dele justamente para me livrar dele. E qual era a orientação que a gente podia dar, se não essa, né? A assistência, a casa vai fazer, tentar auxiliar o irmão para ver se encaminha e tudo, mas você precisa, meu amigo, porque a gente não tira a vida de ninguém, né? Infelizmente com ele a gente teve que ser muito claro nessas condições. A gente não tira a vida de ninguém.
O espírito prossegue. A revolta, o ódio continua o mesmo. E a única forma de você se desvincular é através do perdão, da prece. E ele não queria aceitar isso aí. Né? Inclusive saiu em busca de um lugar mais forte que tirasse ele. Eu digo, bom, não sei se tem. Mas seja bem-vindo quando você precisar. Mas em nenhum momento a gente tem um sentimento com essa pessoa. Estou dizendo com uma criatura que teve. De maneira nenhuma. Nesse momento, esse sentimento não pode parar em nossas cabeças. Emmanuel Via de Luz nos diz: é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova e destrói. A gente não tem ideia do poder da palavra. Muitas pessoas que sentam diante da gente, elas acreditam piamente naquilo que a gente diz. Como essa mulher que achou que ia enlouquecer, porque alguém disse que ela ia enlouquecer. Então, de repente, com uma falha errada, com um pensamento preconceituoso, com uma ideia mal direcionada, você pode levar essa pessoa a ter sei lá, não queria mais nem saber de doutrina espírita. Graças a Deus que ela foi procurar outro lugar. Porque ela disse assim, eu não voltei lá porque eu não gostei do que eu ouvi, não me senti bem no ambiente desde que fui, mas graças a Deus que ela foi em outra casa espírita que viajou, se bem que aquela foi não era espírita também, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala no atendimento fraterno. Na hora que a pessoa está falando, nós temos que estar vigiando os nossos pensamentos, o que a gente vai dizer, para a gente não dizer qualquer coisa, de qualquer forma. E principalmente quando diz respeito a aborto, suicídio, homossexualidade e religião. Paulo nos diz, não sai da vossa boca de uma palavra torpe, mas só a que seja para promover edificação, a fim de que dê graças aos que a ouvem. Nós não estamos no atendimento fraterno para falar nada nosso. É como eu disse, a nossa conversa lá fora com um amigo, opinar, dizer, se eu fosse eu já tinha largado, isso e aquilo, não vale dentro do atendimento fraterno, não. No atendimento fraterno, a nossa orientação é espírita. E de preferência que lá fora também seja. Porque não vale ser espírita só dentro da casa espírita e lá fora ter outro diálogo, não. De maneira nenhuma. Se eu oriento uma amiga nesses termos lá fora e lá dentro eu sou toda santinha, ela vai dizer engraçado, né? Aqui é toda santinha. Lá fora o que ela me disse. Então, tem que ser, como dizendo, já fala dentro da casa espírita e lá fora também. Ter muito cuidado com esse tipo, com essas condições aí, aborto, suicídio, homossexualidade e religião. Porque com uma palavra a gente pode deixar a pessoa arrasada, ou a gente pode erguer a pessoa. E o nosso papel é erguer. O ouvinte fraterno necessita ter convicção de que não existem situações erradas, nem castigo, ou injustiça no sofrimento, seja qual for usadas as circunstâncias relatadas. Isso aqui é a deusa Zacone, naquele primeiro livro sobre atendimento fraterno, que ela diz, porque na realidade nós não podemos dizer, mas isso foi muito errado que você fez. De maneira nenhuma. Nós não podemos dizer que você vai ser castigada, nada disso. A pessoa tem que sair dali ciente de que Deus existe, né? Deus existe, que Ele nos dá inúmeras oportunidades de refazer a nossa vida, que nós só fazemos aquilo que a gente está na condição de fazer naquele momento, mas que a gente pode evoluir, pode se melhorar, pode mudar as nossas atitudes. Então nós temos que reerguer a pessoa. De maneira nenhuma ele pode sair dali ouvindo uma palavra negativa nossa. Porque tudo que a gente disser negativo é nosso, não é da doutrina. É verdade. Não existe condenação na doutrina, não existe justiça na doutrina. Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Ninguém sofre, né? É uma injustiça uma pessoa ser assassinada, é uma injustiça. Mas será que ele foi injustiçado? Não. Ele tinha um débito, uma lei. Né? De alguma forma, nós estamos enquadrados na lei de justiça, na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito. Então não existe injustiça e a gente tem que fazer com que a pessoa entenda isso. Deus não está te condenando de nada. Deus é amor,
né? A situação vem para que a gente possa, sei lá, avaliar a nossa vida, repensar a nossa postura. É isso que a gente tem que colocar para as pessoas. Mas em momento nenhum nós vamos colocar ideias que vão deixar a pessoa se sentindo culpada. Ela tem que se libertar, de qualquer maneira. Eu não sei se eu já contei isso aqui em outros momentos, mas eu vou contar. Me desculpe se eu falo coisas que eu atendo meu fraterno, mas o trabalho é esse, né? Eu atendi uma senhora, certa vez, a filha dela morreu aos 15 anos de câncer. Sofreu muito. E ela estava muito revoltada e a amiga levou para conversar. Quando ela entrou, ela me disse que não entendia Deus, estava muito revoltada com Deus. A filha dela era uma jovem, nunca tinha feito mal a ninguém, uma menina boa, tinha sofrido tanto, desencarnou daquela forma. E ela, no desespero dela, foi procurar o padre, porque queria uma explicação. E o padre disse para ela que, minha filha, porque Deus quis. E ela disse que se revoltou com isso. Por que ele não quis um criminoso? Por que ele quis a minha filha, que nunca fez mal a ninguém? E ela disse que saiu de lá revoltada para nunca mais voltar na igreja. E aí nós fomos falar de reencarnação. E ela dizia assim, que desde o dia que a filha morreu, que ela não conseguia dormir, porque ela passava a noite pensando na filha lá no cemitério. Se ela estava sentindo frio, se ela estava sentindo calor, se ela estava sofrendo, ela estava sozinha, ela chorando e dizendo isso, né? E aí quando nós começamos a dizer para ela que ela não estava no cemitério, ali estava o corpo, o espírito estava sendo cuidado, estava sendo amparado. E fomos conversar um pouco sobre reencarnação, por isso que a gente precisa estudar a codificação, né? Que Deus não era injusto. Era a necessidade do Espírito, talvez até algo que ela pediu, mas que com certeza, pela idade, pelo sofrimento, pela forma como ela trilhou toda aquela dor, talvez já tivesse encerrado aquele karma, agora uma oportunidade de voltar numa nova vida e tudo. Vocês precisam ver como foi essa mulher, então, como foi que ela saiu da sala. E ela sentou perto da amiga e a amiga disse assim, e aí, o que você achou? A amiga me disse depois. Eu estou tão feliz, ela disse, minha filha não morreu, que ela está viva, que está amparada no mundo espiritual, que não está sozinha. Mas você imagina um consolo para uma criatura que chega achando que Deus é injusto. E nem ela acreditava que a filha estava assim, porque ela pensava que a filha estava enterrada ali. E ela disse, Dona Dora, no dia que ela morreu, deu uma chuva terrível. E eu na minha casa pensei, meu Deus, minha filha está toda se molhando. Você imagina o sentimento da mãe dessa. Então, o entendimento fraterno é para isso. Para a gente levantar o astral. Levantar a bola. Com certeza. Se tua bondade à frente da análise, tua observação será construtiva e santificante. Se a gente colocar bondade nesse momento, nós vamos analisar direitinho, nós vamos ajudar da melhor maneira possível. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. São informações dos nossos instrutores espirituais, de Emmanuel. Nós temos informação na literatura espírita que vai nos ajudar, basta que a gente preste atenção em tudo que a gente lê. Compreensão, seja qual for a situação, a gente vai saber exatamente como auxiliar, como ajudar, se a gente tiver compreensão. Nessa mensagem, ouvir com o coração, Joana nos chama a atenção para a nossa postura diante do movimento, quando ela diz que normalmente se ouve as informações pensando-se em outras questões que predominam, desviando a atenção e impedindo que se fixem as impressões daquilo que se informa. A pessoa está falando e nós ficamos numa coisa que ela diz. A pessoa continua falando e a gente pensando naquilo que ela disse lá atrás, perdendo a oportunidade de se acompanhar a pessoa na fala, entender tudo direitinho. Geralmente chama a atenção aquilo com que a gente tem preconceito, com que a gente se acha no direito de julgar. A gente para ali e fica pensando naquela situação e a pessoa continua falando.
Então, Joana disse que nesses momentos a gente não está ouvindo com o coração. Algumas vezes ouve-se as narrativas que são apresentadas com estado de espírito crítico e perdem-se os melhores conteúdos, porque não estão de acordo com o pensamento e a conduta de quem escuta. Isso a gente tem que se policiar, porque nós temos um espírito crítico muito grande. Às vezes a pessoa vem narrar uma coisa pra gente, o nosso pensamento já se antecipa julgando e criticando a pessoa. E a gente nem percebe. Nem percebe. A maioria das vezes não percebe que a gente está sendo crítico. Por isso que ela diz, ouvir com o coração, estar atento, porque a gente pode, no momento que a pessoa está falando, a gente dispersar. Ou se fixar numa coisa, ou já começar a criticar. Às vezes a pessoa vai dizer uma coisa e a gente já fica pensando, ah, sei, vai ser isso. E não é. Então a gente tem muita atenção com esse qual é o rebelde nosso, que dispara na frente e que a gente tem que puxar aqui a nossa mente. Em diversas oportunidades, ouve-se as pessoas com indiferença, pensando-se nos próprios problemas e inquietações, distante do sofrimento alheio, por considerar-se muito grande o próprio. É aquela pessoa que fica ouvindo com indiferença e fala, não, eu tenho um problema muito maior do que isso. Porque às vezes a pessoa vem falar de coisas banais realmente. E a gente não pode falar, meu Deus, eu estou ouvindo isso. Tem uma coisa mais... Não. A gente, a necessidade da pessoa é aquela. O problema dela é aquele. Você está no atendimento fraterno e entra alguém e diz assim, eu estou vindo aqui porque eu estou tendo um caso num casado e ele já me prometeu que ia deixar a mulher faz tempo e até hoje ele não fez nada disso. E eu pensei, o que você pode fazer também? Aí você olha assim para a pessoa e diz, você está doida? Você não tem que lugar certo. Claro que não, né? Claro que não. Estou falando de uma situação que eu me vi. Eu tomei um choque. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E foi a primeira e única vez até hoje. E eu pedi luzes. Para essa eu pedi, me ajude a orientar essa criatura. Eu tenho certeza que eu estou sendo assistida aqui. Me ajude, porque eu não posso dizer para ela, não, meu filho, você veio no lugar errado, não faz isso. E a primeira coisa que me veio à mente foi dizer, ela, você veio ao lugar certo. Graças a Deus, você bateu essa porta. E aí nós fomos conversar com ela sobre essas questões, que vai fazer ao outro, que gostaria, né? As implicações, conversamos um bom tempo com ela. Então a gente vai ter que estar atento ao que a pessoa vai trazer, a necessidade, seja ela qual for. Quando uma pessoa senta ali dentro da gente, a gente não sabe o que ela traz. Tem gente que chega e chora, e chora, e chora, e chora. E nós vamos ter que estar atentos. É comum ouvir isso por obrigação social ou circunstancial, estando-se em outro lugar e situação mental, embora fisicamente ao lado. Você está falando, e a gente pensa, lá, não sei onde. A sala de atendimento fraterno, ela tem que ser uma sala onde se deixa bem claro que lá dentro só entra o atendente e o atendido. Que ninguém interrompa. Por situação nenhuma, porque não tem nada mais desagradável do que você estar conversando com alguém abrir a porta e dizer, ó, já estou indo, viu? E aí você desvia a atenção da pessoa, a pessoa tem aquele susto, já não sabe mais nada do que ia dizer, desiste de falar o que estava dizendo. E aí você fica, só um minutinho, não, porque fulano não sei o quê. E a pessoa ali na sua frente, estava aqui conversando agora. Nós não temos que... Esse momento é nosso e da criatura. Só termina quando ele sai. Nós não temos que estar olhando o celular na hora. O celular tem que estar fora da sala. A nossa atenção é a pessoa. O meu momento é eu e ela e a espiritualidade dentro. São pequenas coisas que a gente tem que estar atento, porque um momento que a pessoa estava decidindo abrir o coração, que não sabia como fazer, e que a gente interrompe, pode fazer com que essa pessoa desista de falar. Dora, digamos que uma pessoa fica conversando, tem necessidade de conversar demais, e lá fora tem 5 pessoas esperando. A gente deve limitar o número de pessoas para ser atendida. Como a gente procede nesse caso?
Porque aí se passa 10 horas da noite, aí eu já li em vários lugares que os mentores espirituais também têm um horário. Sim. Então eu estou conversando, assuntando, e eu estou achando bom, porque eu estou me desabafando, aí tem mais 4 lá fora, desesperada, e tem os mentores que estão indo embora. Fátima, a gente tem que saber a hora de intervir. De entrar com a nossa fala. Quando a gente percebe que a pessoa disse o importante, e ela quer ficar conversando, aí a gente diz, sim, vamos ao ponto. Você falou disso e disso e disso. A gente puxa a pessoa para aquilo que a gente percebe que é o nosso foco de trabalho. E aí é o momento que a gente entra. Porque tem gente que realmente precisa demais de conversar se você deixar. Você só atende ela e ainda não dá tempo. E a espiritualidade tem um horário, né? Então você tem que ouvir no primeiro momento e você sabe aquele momento que você diz assim, tudo bem, já entendi. Vamos conversar sobre isso aqui? Pronto, a gente dá um basta ali e agora é a hora da gente falar. É aquela história da pessoa que fala, mas que quando dá a vírgula a gente entra. Na hora que ela respira. Respirou, a gente, opa, com licença, agora dá a minha vez, né? Então a gente ouve, percebe o que na realidade a pessoa traz e já faz aquela interferência e já começa a falar sobre aquele momento. Por isso que a gente tem que estar atento ao que a pessoa está dizendo, para a gente saber onde que a gente vai entrar. Porque às vezes a gente vai precisar pegar lá do início. E se eu não prestar atenção no que a pessoa disse, eu não sei nem o que eu vou dizer para a pessoa. Então eu fico observando e a pessoa fala uma coisa, eu digo isso aqui. Já percebi qual é o problema-chave da pessoa. E aí eu já vou em cima daquela questão. E quando você começa a falar, geralmente as pessoas começam a me ouvir. Aí a hora que você vai dar orientação, a hora que você vai conversar, pronto. Já vai encaminhar a pessoa, já vem o outro. Então nós temos um tempo, quando o Divaldo diz, que nós devemos ter um tempo de 15 a 20 minutos para um atendimento. Quando é necessário. Porque tem pessoas que têm dificuldade de chegar e começar a falar. Tem pessoas que chegam e rapidamente vão ao ponto, já falam de um instante. Né? Aqui é 30 minutos. A gente, pelo menos na sexta. Eu não sei como é lá na terça, Adriana. Não, na terça não tem assim, esse horário. Tem esse tempo fixo, não. Pois é, porque assim. 10 a 15 minutos. Não, Marcelo, eu estou dizendo que não tem. É marcado para dizer assim, tem que ser durante 30 minutos. Não tem. Já tem 10, 15 minutos. Mas nós, quem tem consciência, sabe que eu tenho 3, 4, 5 pessoas para atender. O meu tempo é de 10 e 15. Agora, o que ocorre, nós estamos discutindo, ocorre as interrupções, abre porta. E nós está na hora, não, isso aqui não pode sobre. Nós temos que trabalhar muito bem essa questão pelo seguinte, porque quando você entra e vai atender uma pessoa, a atmosfera se faz em torno daquela pessoa.